Shalom Vrahá, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. E eu estou com o propósito de fazer com que esse vídeo seja um reforço para a aula que nós tivemos ontem na igreja, falando sobre as classificações dos mitzvot, ou seja, da Torá. Porque na tradição judaica, os 613 mandamentos na Torá, eles são classificados em três categorias principais. São elas, Mishpatim, que são aqueles mandamentos racionais, que significa justamente a palavra Mishpatim, julgamentos, leis justas. Por exemplo, proibição contra assassinato, roubo, adultério, leis de justiça social, contratos e etc. E essas leis, elas são caracterizadas como leis racionais. Elas são compreensíveis pela razão humana, mesmo sem uma revelação direta do divino. E por que existem? Elas existem porque é necessário manter a ordem social e a ordem moral. Por isso que essas leis são aquelas que até um não-judeu ou qualquer outra pessoa no mundo poderia chegar por lógica, conseguiriam perceber pela lógica. Elas poderiam compreender de maneira clara, sem que necessitasse de uma sabedoria profunda. Porém, quando nós falamos da outra categoria, denominada de Hukim, que são os mandamentos supra-racionais, que está relacionado a decretos, a estatutos na Bíblia, e nós podemos exemplificar esses Hukims como, por exemplo, a lei da vaca vermelha para a purificação, que muitos sábios, inclusive o próprio Salomão, tentou de todas as formas entender, racionalizar e explicar tal mandamento entre os outros e não foi capaz de chegar a nenhuma conclusão, visto a supra-racionalidade que esse mandamento se encontra. Nós também temos, dentro dessa categoria, a proibição de misturar os tecidos, chamado de sha'atnes, e também nós temos as leis de kashrut. Por que Deus nos proíbe comer determinadas carnes e ele não explica o porquê? Porque essa proibição ela está além da compreensão humana. E por que elas existem? Elas existem porque elas são comandos da parte de Deus que vai exigir fé, vai exigir amor, obediência além da compreensão, além da racionalidade. Por isso que um huk, ela vem de uma raiz que ela vai indicar algo fixo, determinado. Por isso que ela é comparada a um decreto real. E nós temos nessa três categorias a última, que é Endot, que são os mandamentos simbólicos. Eles servem como testemunhos. Por exemplo, o Shabat é um testemunho da criação em Êxodo, se não me engano, capítulo 20, e também em Deuteronômio, Devarim, eu não me recordo agora a passagem, que fala que também é um memorial, é um testemunho de que Deus tirou o seu povo do Egito. Mas também nós temos Pessah, Sukkot, nós temos os Tefilim, nós temos as Mezuzá, que são aquelas caixinhas que nós colocamos no umbral da porta, ou que o judeu coloca no umbral da porta. O Tefilim são aquelas tiras de couro com aquela caixinha que coloca na cabeça e enrola no braço esquerdo. Esses mandamentos que simbolizam eventos históricos ou princípios teológicos, ela tem uma importância tão grande através desses testemunhos que nós vamos ver lá na frente, né, talvez no próximo vídeo que eu estarei gravando na sequência deste, falando da comunhão, da unidade entre céus e terra, entre o humano e o divino. E é interessante que eles servem como testemunhas para revelar, eles são testemunhas para provar da presença divina na história e também na identidade judaica.
Agora, por que nós devemos entender esses três tipos e por que eles são importantes? Quando nós entendemos essa divisão, ela ou a divisão vai nos ajudar a responder perguntas profundas como: o que é mais importante? Fazer por entender ou praticar por obediência, por amor? E a tradição diz que tanto uma como a outra, elas são importantes para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? Com os mishpatim, que são os juízos, nós devemos buscar compreender. É lógico, é racional, eu sei o porquê ele foi dado. Já os hukim, nós devemos cumprir mesmo sem entender, por amor, por fidelidade, por lealdade, por obediência a Kadosh Baruch Hu. E o Zendut é vivenciar, é trazer à memória, é concretizar com consciência simbólica aquilo que aconteceu, a manifestação do Eterno em determinadas situações, a qual ele ordenou que comemorasse. Não é só um memorial de trazer à memória, mas é de reproduzir, é de fazer com que aquelas configurações, além de se manter naquela data, faça com que Deus também se manifeste dentre essas datas tão especiais, que é os Zendut. O interessante é que o Midrash Rabbah diz: mas vale alguém que faz e pergunta por quê, do que alguém que faz sem questionar. Então, tanto questionar o porquê, como fazer, elas são importantes, porque mesmo sem entender, eu faço, e entendendo, de igual modo, eu faço do mesmo jeito. Agora, existe um porém aqui também. Existe o ensino claro de que cumprir um hukim sem entender, ele pode ser mais meritório, ele pode trazer maiores resultados do que aquele que nós cumprimos por obediência, porque demonstra, através dos huquins, através do não entender, o meu amor, a minha fidelidade e a minha submissão à vontade do Eterno. Uma outra pergunta muito interessante, que quando nós entendemos essas três características dos mandamentos do Eterno, é como a Torá equilibra razão e fé. Meus amores, minhas irmãs, meus irmãos, meus alunos, essas categorias mostram que a Torá, ela reconhece diferentes níveis de entendimento humano, como o Mishpatim. Deus fala com a nossa razão, Deus fala com o nosso intelecto. Eu entendo, eu compreendo e sei o porquê eu devo fazê-lo. Os Hukim é um desafio que Deus faz a cada um de nós a irmos além da razão, além da compreensão. E com os Edot, ele nos convida a recordar e a simbolizar, a vivenciar aquilo que aconteceu no passado. É mais ou menos como se a Torá dissesse: eu falo com vocês em todos os níveis, mente, coração e com a alma. E isso nos leva à terceira pergunta que será respondida, que é: qual o papel do ser humano diante desses mandamentos? Queridos, diante dos Mishpatim, nós vamos estudar, refletir e aplicar todos esses mandamentos de maneira racional, logicamente. Quando nós estamos diante dos Hukim, nós vamos aceitar com reverência, mas também nós iremos ser despertados para investigar seus significados escondidos, ocultos. Diante dos Zendot, é recordar, é relembrar, é transmitir, é reviver. Os sábios judeus sempre irão incentivar a buscar razões para todos os mandamentos, mesmo para os ruquins, os suprarracionais. E por que isso? Porque isso é parte do trabalho de cada um de nós buscarmos
nos interessarmos, nos aprofundarmos e nos interessarmos por aquilo que é importante para Deus. Alguns sábios, eles irão nos ajudar a entender, através das suas revelações, a profundidade de tais divisões. Os rabinos da Mishnah, Guemará, do Midrash, ou da tão temida Cabalá por alguns, principalmente no seio evangélico, oferecem interpretações assim metafísicas, psicológicas e espirituais dessas categorias que nos ajudam muito a entendermos essas coisas. Vamos ver algumas. O Maimônides, o filósofo racionalista, conhecido como Rambam, dizia que todos os mandamentos têm razão, mesmo que não as entendamos agora. Ele também via esses mandamentos suprarracionais, como os ruquins, como leis que tinham razão prática, mesmo que se encontrassem um nível de ocultação. Ele também acreditava que toda a Torá pode ser racionalmente compreendida, embora nem sempre fácil de ser entendida. Em seu livro Guia dos Perplexos, ele tenta explicar de maneira racional esses mandamentos suprarracionais, conhecidos como Rukim. Já Ramban, que é Narmânides, mesmo que os nomes pareçam diferentes, Maimônides, o Rambam, termina com M no final, e Narmânides, que é o Ramban, termina com N no final, o Ramban. Ele é um místico e um grande personagem que busca a profundidade daquilo que está na Torá. Ele, de uma certa forma, discordava do seu irmão Rambam, porque ele diz que alguns mandamentos, no caso dos Rukims, ele transcende, está além da compreensão humana. Eles Narmânides achava que esses mandamentos ultra-racionais eram precisamente, tinha a função, o objetivo de nos elevar acima da lógica humana. Interessante, ele via os mandamentos como canais de conexão com o mundo espiritual. Muito interessante, Jesus fala assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos, que são os mesmos do seu Pai, e os obedecem, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Viremos a ele e faremos nele morada. Perceba que cumprir os mandamentos, mesmo estando em Cristo, não é para sermos salvos. É para alcançarmos níveis espirituais mais profundos. É uma separação, é estarmos envolvidos com a santidade, cuja qual o Senhor quer que nós sejamos santos, como Ele é santo. Então existe nos mandamentos, dentro da visão rabínica, essa forma de entender que os mandamentos são canais de conexão com o mundo espiritual. Para ele, ou seja, para Narmânides, a Torá era um manual cósmico de energia e, ao mesmo tempo, de realidades invisíveis. Baal Shem Tov, que é fundador do Hassidismo, ele via justamente os ruquins como portas para a união com Deus através de uma fé simples, não questionadora, mesmo que isso não nos seja proibido de questionar, mas uma fé simples que se submete, que se coloca à disposição da Kadosh Baruch Hu. Ele também dizia que obedecer sem entender podia trazer uma iluminação maior do que apenas seguir aqueles mandamentos que a nossa compreensão entende, que nos faz ou que nos dá sentido do porquê obedecê-lo. Ele também enfatizava que o coração e a intenção ao cumprir qualquer mandamento é de fundamental importância. Para ele, para Narmânides, o essencial era o amor a Deus, independente do grau de compreensão de tais mandamentos. Numa visão mais profunda, dentro das literaturas judaicas dos sábios, eles classificavam os mandamentos conforme a sua origem nas emanações do Eterno. E eles viam os Rukim
como ligado a essas emanações, principalmente a de Binar, né, que é de entendimento superior acima da razão humana. E também eles viam o Zedot, e eles mostram, né, eles viam como expressão da presença divina no mundo. Ou seja, quando se comemora, quando se adentrava no Shabat, né, como se adentra no Shabat, quando se comemora qualquer outra festa, nós estamos nesse momento fazendo com que a presença divina se manifeste, se concretize através das festas, dos louvores, daquilo que foi estipulado. E Deus então se revela naquele ambiente, naquela dimensão, naquela data, naquele ano, e trazendo muitos benefícios e bênçãos que esses endotes, que essas memórias, que a lembrança, que o reviver desses endotes pode trazer e manifestar através de tudo isso que nós estamos falando. Por isso que esses 3 tipos de mandamentos formam um sistema completo de vida espiritual. Eu não estou dizendo que o mandamento, obedecer os mandamentos, ele salva, porque a nossa salvação está em Mashiach, está em Cristo. Mas ele nos santifica. Eles têm o poder de nos elevar espiritualmente, de compreendermos coisas que de uma maneira natural nós não compreenderíamos e não viveríamos e não desfrutaríamos. Por isso que o nível de compreensão, que é o racional, ele vai fazer com que esses mandamentos, na categoria de Mishpatim, mantenha a ordem moral e social. Os Hukins, que são os supras racionais, ele vai fortalecer a fé e ao mesmo tempo o nosso amor e submissão ao Eterno. E o Endot, que está dentro da categoria simbólica, da lembrança, né? Que é testemunho, ele transmite informações e permite uma manifestação mais forte de Deus no ambiente. Por isso, meus irmãos, que quando nós estudamos e ao praticarmos esses mandamentos, nós crescemos como pessoas no nível da razão, que é o Mishpatim, no nível da fé, que é os Hukim, que está no nível suprarracional, e também os Endot, que é a memória, que é a realização, que é a manifestação, que é o trazer à memória de forma visível, tangível, aquilo que Deus determinou como as festas. E assim eu espero você no próximo vídeo, que é um complemento deste, e espero que você tenha entendido, compreendido, porque tudo isso vai nos fazer com que a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa vida com o Eterno esteja mais conectada com Ele através de Cristo Jesus e da compreensão e da prática dos seus mandamentos. Te aguardo no próximo, que também vai ser esclarecedor sobre esse mesmo assunto. Shalom Vrachá.